Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fabiana Eugênio e esse é o canal da família Eugênio de Lima. Roda a vinheta, yeah! Oi galera! Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal, eu espero que você fique até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito abençoado também. Muitas pessoas vieram me perguntar como que eu faço o meu devocional na minha casa com um monte de criança, né? Porque para você que não me conhece, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma menina de 8 anos, tenho um garotinho de 5 anos, que é o Eliseu, tenho o Felipe e o Matias, de 1 aninho, que são os gêmeos. E a minha vida é bem corrida, né? Porque dona de casa, a gente já sabe, tem que fazer tudo e mais um pouco, né? Então, além de cuidar da casa, cuidar das crianças, levar para a escola, trazer, dar banho e todo aquele rolê que a gente já conhece, a gente também precisa se alimentar espiritualmente fazendo o devocional diário, né? Então, muitas vezes, quando tô naquela correria, as crianças estão todas em casa, aí fica aquele barulho, é difícil eu ficar isolada num lugar para poder buscar a palavra, para poder ler, me encher. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu escuto a palavra de Deus, eu coloco fone de ouvido, a maioria das vezes eu faço isso na madrugada, depois que todo mundo dorme, depois da meia-noite, é o horário que eu começo a buscar ao Senhor. Mas, durante o dia também, eu tenho ali o meu momento com Deus, faço as minhas orações, né? E quando não tem muita gritaria, muita choradeira, quando eu não tô com muita coisa para fazer, e aí eu pego e coloco a Bíblia para... Quando eu tenho, na verdade, muita coisa para fazer, eu coloco a Bíblia para ouvir, fico escutando, se não só na madrugada. Agora, quando tá tranquilo, que nem hoje, né? Graças a Deus eu acordei cedo, já levei o Eliseu pra escola, a Esther daqui a pouco vai pra escola também. Os bebês já tomaram café, já brinquei um pouquinho com eles, troquei, já dei banho e agora eles estão tirando uma sonequinha. Então esse é o momento que eu vou sentar, que eu já sentei aqui, para poder fazer o devocional, né? Então, como que eu faço esse devocional? Simples. Às vezes, às vezes no barulho mesmo, com as crianças, eu começo a ler, só que aí eles começam a ficar muito em cima, aí não dá, né? Então, acabo fazendo picados. Só que eu gosto de me entregar, na verdade, né? De começar e terminar o devocional. Muitas vezes, às vezes eu tô começando, aí eu tenho que parar pra fazer alguma coisa, porque criança é imprevisível, né? Uma hora tá bem, outra hora não. Chora por qualquer coisa, ou então às vezes os grandes mesmo brigam. E aí você tem que parar pra poder atender eles e depois dar início, né? Então, por isso que eu faço na madrugada, porque aí não tem ninguém pra me atrapalhar, né? Mas como que eu faço? Então aqui, ó, a minha Bíblia de guerra, né? Eu ganhei essa Bíblia, eu amo demais. É uma Bíblia da mulher, muito linda, muito top. E eu faço, juntamente com a igreja, né? Nós estamos fazendo um devocional de ler 4 capítulos por dia da Bíblia, né? Então nós estamos aqui no livro de Atos. Hoje eu vou gravar esse devocional para vocês poderem me acompanhar, aproveitar que as crianças estão todas dormindo, né? Tá sucesso aqui em casa. Então, nós estamos no capítulo de Atos, né, 22, Atos 22. Então, eu vou ler 22, 23, 24 e 25. Capítulo 22 diz assim, vem cá, acompanha aqui junto comigo. Deixa eu virar virar a câmera, fica mais fácil. Então aqui, ó, no capítulo 22, diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouvirem que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo então zeloso por Deus. Quanto qualquer de vocês hoje, persegui os seguidores deste caminho até a morte.
prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Dá para acompanhar aí? Cadê? Aqui, ó. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados os escolheu para conhecer a sua vontade. Peraí que a câmera tá bem na frente. Deixa eu virar. Tá bem na minha frente, eu não tô conseguindo ler aqui. Pronto. Então ele disse: Ó Deus dos nossos antepassados, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver os justos e ouvir a palavra da sua boca. Você será testemunha dele e todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitaram seus testemunhos e a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, estavam lá dando minhas aprovações e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo, cidadão romano. A multidão ouviu Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram as suas capas e lançaram poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza da Foz e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo. Eu o tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Paulo diante do sinédrio. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todos o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus, com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu a ordem aos que estavam perto de Paulo para que eles batessem
na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei. Não, peraí. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá. Parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disse: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que algum desses eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem toda essa coisa. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontraram nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de Paulo fosse despedaçado por eles. Teve medo que Paulo fosse despedaçado. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-os para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado deles, disse: Coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A conspiração para matar Paulo. Aí o negócio ficou mais pesado pro lado de Paulo. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o façam comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo para Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhes dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejam pedir-te que apresentem Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então, estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhes: Não diga a ninguém que você me contou isso. Paulo é transferido para Cesareia. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providencie montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lícia, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca das leis, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão.
Quando foi informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, o enviei imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipatride no dia seguinte. Deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Meu Deus, coitado de Paulo, né? Aqui, 24. O julgamento. O julgamento de Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lícias interveio e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogar, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão na sinagoga ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Agora aqui no 17. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenho sido este, quando me apresentei a eles, bradei por causa da ressurreição dos mortos. Estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lícia, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer
acerca da justiça do domínio próprio e do juízo de vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix... Calma aí, aqui no 27. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Olha, que corrupção da pega. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e dos judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando acusação contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses da província. Paulo, pois, estava preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali a acusação que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele 8 e 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, aqui no 8, Paulo fez a sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus e contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César, depois de ter consultado os seus conselhos. Festo declarou: você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fossem condenados. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defendesse pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, pois isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações, apelando Paulo para que fosse guardado até a cidade do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele respondeu: amanhã os ouvirás. Paulo perante Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala da audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém
e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que faria esta investigação. Eu tenho algo para escrever, pois não me parece revogável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então aqui, galera, nesse devocional, eu vou continuar lendo porque essa história de Paulo é maravilhosa e quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não quer parar mais, né? Aproveitar que as crianças estão dormindo, então tá favorável aqui pro meu lado. Eu vou continuar lendo a história de Paulo porque é sensacional essa história. Então aqui no capítulo 22 até o capítulo 25, a gente vê que as pessoas queriam matar Paulo, né? E ele estava sendo julgado por conta da fé dele em Jesus Cristo. E por conta disso, ele foi julgado, foi preso e a gente vai ver essa história mais pra frente, né? Vou continuar lendo aqui, a história de Paulo é maravilhosa. Se você ainda não leu, eu recomendo que você leia e estude a palavra de Deus porque ela é maravilhosa e vai abrir muito a sua mente para muitas coisas na sua vida que você possa não compreender. A palavra de Deus, ela é viva, ela entra, ela penetra em nós quando a gente dá abertura e transforma o nosso caráter, né? Então, mediante a isso, eu vou continuar lendo, mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar por aqui o devocional aqui no vídeo, vou fazer a minha oração baseada naquilo que eu li e espero que você seja abençoado também. Pai amado e querido Deus, obrigada pela tua palavra que é viva e transformadora, Senhor. Como podemos ver aqui, Senhor, Paulo ele foi acusado, ele foi, ó Pai amado, muitas vezes açoitado e muitas pessoas querendo matá-lo por conta da fé que ele tinha em ti, por conta dele fazer a tua vontade. E infelizmente isso acontece nos dias de hoje, Pai. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não querem abrir os seus olhos para a realidade da tua palavra. Muitas pessoas acabam, Senhor Jesus, menosprezando aquilo que o Senhor fez na cruz para nos salvar, para nos dar vida. Acabam, Senhor Jesus, deixando de lado, abrindo mão desta preciosidade, desta maravilha, deste amor que o Senhor fez por cada um de nós para poder viverem as suas próprias vidas e ainda acabam julgando aqueles que seguem uma religião voltada para Cristo. Infelizmente eu vejo muita gente ainda agindo conforme essas pessoas que acusaram Paulo, Senhor, em nome de Jesus, que a luz do teu Espírito venha sobre a nossa nação e façam essas pessoas entender, Pai amado, que o Senhor não é religião, o Senhor é amor, o Senhor se deu na cruz do Calvário por todos nós. O Senhor só quer que nós venhamos a reconhecer o teu sacrifício naquela cruz. O Senhor só quer que nós venhamos, Pai, a ter intimidade contigo a ponto de te buscar verdadeiramente, te adorar verdadeiramente e sermos, Pai, pessoas boas aqui nesta terra, fazendo aquilo que o Senhor fez, se doando pelo nosso próximo, Senhor, levando a tua palavra para as pessoas, para que elas possam enxergar o teu amor e conhecer quem verdadeiramente tu és. O Senhor não é religião ao qual, Senhor, há um padrão a se seguir, há sacrifícios a serem feitos. Não, Senhor, o nosso único sacrifício como cristãos, como homens e mulheres que seguem a Cristo, o nosso único sacrifício, Senhor, é abrir mão de nós mesmos para deixar com que o Senhor venha e faça morada em nós e viva, ó Senhor, em nós, para que nós venhamos a viver a tua vontade e não a nossa, porque muitas vezes nós somos falhos, nós somos egoístas, nós, Pai amado, desejamos sim a morte, nós desejamos o mal, muitas vezes para o nosso próximo, e o Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o amor, a essência do amor. O Senhor não tem esse sentimento de maldade. Então o Senhor quer transformar o nosso caráter de dentro para fora, Senhor. É só isso, a paz, trazer a paz para todas as pessoas, porque nós vivemos num mundo de corrupção, nós vivemos num mundo sujo, onde as pessoas se julgam, onde as pessoas não se aceitam. Então eu te peço em nome de Jesus, que todo o mal, Pai amado,
toda cegueira espiritual que está sobre as nossas vidas venha cair por terra para que nós possamos entender a tua palavra, entender o teu propósito aqui nesta terra e passar a seguir os teus passos. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós venhamos a seguir os teus passos. Um cristão não é uma religião, é aquela pessoa que faz de tudo para seguir os teus passos, seguir os passos de Cristo. Nós não somos perfeitos, nós erramos, nós falhamos, mas a cada dia nós reconhecemos os nossos erros, nós sabemos pedir perdão, nós não deixamos o orgulho nos corromper, nos dominar. Nós abrimos mão de nós mesmos para que a tua vontade cresça e viva em nós. Então é assim que eu oro, Senhor, pedindo que o teu amor venha sobre a minha vida, sobre a minha casa e permaneça. Alcance também a vida de todos aqueles que vieram aqui neste vídeo, que estão até aqui neste momento assistindo, que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas e fazê-las entender o propósito do Evangelho, o propósito de servir a um Deus que é amor, que tudo pode, que transforma, que cura, que renova. Nós simplesmente temos que crer em Cristo Jesus, nós simplesmente temos que apenas confiar, ó Senhor, que Tu és o único Deus e que não precisamos de mais nada. É tão simples seguir a Ti, Senhor. Uma simples oração nos faz nos conectar contigo. O Teu Espírito Santo nos alinha ao Senhor. Então, abre os olhos daqueles que ainda estão cegos, daqueles que ainda fazem pactos, seguem um padrão de oração. Não precisa de nada disso, uma simples conversa contigo já é uma oração, uma conversa verdadeira, uma conversa genuína, uma conversa sincera, Senhor, a entrega dos nossos corações, que nós possamos, Pai amado, saber pedir perdão, que nós possamos reconhecer os nossos erros. Eu falo que nós, porque eu estou se tratando de toda a sociedade, que nossa nação brasileira reconheça quem verdadeiramente Tu és, para que as escamas dos olhos caiam por terra e que nós possamos enxergar a Tua luz e seguir o caminho de paz. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, te agradecendo por mais um dia, por mais um propósito, né, nessas leituras aqui, nesse devocional, que o Senhor venha preparar o dia de amanhã, para que seja também perfeito, que nada venha a me roubar, para que eu possa estar na Tua presença, em nome de Jesus. E isso é muito importante, galera. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para buscar a Deus, mas o tempo somos nós que fazemos. Se você não tem o seu tempo durante o dia, busque à noite. Mas eu preciso dormir, eu preciso descansar. Mas quando vem a dificuldade, a primeira coisa que a gente sabe fazer é pedir para alguém orar por nós, a nós mesmos se achegar até Deus. Por quê? Porque nós estamos precisando. Quando a gente faz isso todos os dias, nós estamos conectados com o Senhor. Ele não só transforma as nossas vidas, transformando o nosso caráter, a nossa forma de pensar, fazendo com que todo o egoísmo caia por terra, todo o orgulho, porque nós somos orgulhosos, nós temos todos esses sentimentos que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Quando a gente se doa para estar na presença dele, esses sentimentos não ganham a proporção, porque o Espírito Santo é mais forte do que tudo isso e faz a gente lutar contra esses sentimentos. Então você precisa lutar contra tudo aquilo que te afasta da presença de Deus e trazer ele para você. Orar, clamar a Deus, ter mais intimidade com o Senhor, para que você tenha uma vida plena, uma vida saudável, uma mente saudável, sabe? É tão bom. Às vezes a gente fala, mas ser crente é tão chato, esse crente não se diverte, nem não faz nada, não bebe, não. Não, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me vai trazer benefícios para minha vida. Então, eu tenho o direito de escolha. O Senhor, ele é educado, ele te dá a oportunidade de você escolher o que você quer para a tua vida. Você quer coisas boas? Então, ele é bom. Não tem nada mais prazeroso do que estar na presença do Senhor. Então, tudo que você faz colocando aos pés do Senhor, ele te dá clareza, ele te dá sabedoria para você lidar com todas as outras coisas. Então entregue o seu dia primeiramente a ele, para que você possa tomar as decisões certas, para que você não venha prejudicar o seu corpo, achando que eu quero me divertir, vou cair aí na balada, vou fazer tudo isso. Você faz se você quiser, se tem vontade, faça o que você quiser, mas pare para pensar, isso vai fazer bem para você, né? Porque
eu quero viver bastante, né? Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus filhos se casarem, eu quero ter saúde para isso. E se eu não cuidar do meu corpo hoje, será que lá daqui 20 anos eu vou ter saúde para poder ver os meus filhos se formando, se casando, enfim? Né? Então assim, não é que a igreja não deixa, a igreja, não, tudo você pode fazer, mas nem tudo me convém. Então a gente precisa separar aquilo que não é bom para fazer aquilo que, para dar espaço para aquilo que é bom para a sua vida. Ninguém gosta de fazer exercício, mas a gente sabe que tem que cuidar do corpo. Ninguém gosta de só comer verduras, mas a gente sabe que a gente precisa cuidar do corpo, né? Então, a gente precisa se esforçar um pouco mais para cuidar não só do nosso corpo, mas também da nossa mente. E isso é se doando um pouquinho do seu tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para estar na presença do Senhor, né? E isso é muito bom. Então, se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que você venha viver dias maravilhosos na presença de Deus e que tudo que você fizer, o Senhor possa estar do seu lado te abençoando e te capacitando. Então, esse foi o vídeo do meu devocional, né? Agora eu vou preparar aqui o almoço, porque a Esther daqui a pouco vai para a escola. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, o seu gostei e compartilha também com os seus amigos, tá? Talvez possa ajudar alguém, abençoar alguém. Um beijo pra você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!